pessoal de volta que você me quer. Ricardo, como é que você está? Tudo bem, Carlinhos, em paz. Ricardo, hoje a gente tem o prazer de receber a professora Ana Deise, já agradecendo a sua presença, professora Ana Deise, lhe apresentando para o público como se precisasse. Professora Ana Deise, médica formada pela UFAL, pós-graduada pela USP, entre muitas coisas que eu podia citar, reitora da UFAL por duas gestões seguidas, né? Professora do curso de Professora, medicina. curso de medicina, secretária municipal de educação de Maceió, quer dizer, passou por várias cadeiras, vários lugares diferentes da educação, que naturalmente vai ser o tema que nós vamos explorar aqui. Mas a educação é um tema que o Ricardo gosta muito. Acho Que acha fundamental. fundamental. Mas eu queria começar por uma outra questão, que é a questão política. Porque tanto a reitoria da UFAL como a Secretaria Municipal de Educação são cargos políticos. Fora a sua atuação política, como o Ricardo falava aqui nos bastidores, de unir vários grupos, de unir várias correntes de pensamento. Então eu queria saber, assim, basicamente, o que você passou de melhor, o que você passou de pior na política. Você consegue dar esses dois exemplos para a gente? E muito obrigado pela presença. Primeiro, eu agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. Carlinhos, a você, nesse momento, mas encontrar esse grande velho amigo, Ricardo, né, Ricardo Mota, de tantos tempos. Seu ex-aluno e sempre Meu admirador. ex-aluno, já pensou? É isso. Né? Eu digo sempre a ele, que bom que ele te escolheu ainda em tempo, né? Porque uma vez ele me disse, já pensou se eu fosse médico? Eu digo que deveria ser um excelente médico, né? Muito inteligente. Pela responsabilidade. Mas ele faz um excelente, né? Um excelente profissional, considero a vida inteira aí nessa carreira da comunicação, né? Então, prazer enorme, Ricardo, Da mesma estar forma, aqui professora, mais uma sempre. vez com você e com vocês aqui, cumprimentando o pessoal aqui também, do apoio, né? Carlinhos, você me começa me perguntando sobre política, né? Eu sempre trabalhei nesses meus últimos quase 30 anos, né? 30 não, 25 por aí, com cargos, a universidade, cargo a política acadêmica, não é? Política, e também fora, atendendo a convite de gestores da política partidária, e não sou filiada, nunca fui filiada a partido nenhum, né? Essa, às vezes, é uma surpresa. Fui uma época visitada, assediada no bom sentido, né, para ser candidata, mas uma decisão muito pessoal, né? Eu gosto de trabalhar, gosto de contribuir, mas nunca pensei, né, até porque não concordo muito com certas coisas como a política acontece, acho que A política profissional. a política profissional, essa me incomoda e me incomodaria muito. Mas eu acho que fazer política e política pública, não é? Como ela precisa ser feita, me encanta. E talvez por isso que eu tenha aceitado alguns convites, né, Ricardo? Convites, como foi para o cargo de secretária municipal de educação, e na universidade concorri a várias eleições, né? Começando pela universidade, onde eu estudei, me formei, me graduei, depois pós-graduação. E quando voltei, tinha um professor, um mestre, né, que era o doutor Aderbal Jatobá, que deve ter conhecido, para mim, um dos homens mais inteligentes desse estado, que me orientava muito. E quando eu voltei de São Paulo, ele era chefe de departamento, estava candidato à reeleição, e me chamou para ser suplente dele. E uma coisa assim que você começa a se envolver e vai fazendo a gestão, vai se envolvendo, vai gostando. E fui desde chefe de departamento, que depois fui eleita, até o cargo maior da universidade, que é ser reitora, né? Por eleições, foram 2 mandatos. Antes disso, eu fui vice-reitora do professor Rogério. Uma experiência muito rica, muitos desafios, mas também de muito sucesso, porque eu vivi um período na universidade dos bons tempos, Ricardo, como a gente diz, né? Um período que
o governo federal pôde dar, né, uma atenção e teve condições de dar atenção às universidades públicas desse país, não só as federais, mas como os institutos federais, as estaduais também, muito apoio, que foi o mandato do presidente Lula, né, o seu primeiro e segundo mandato. Eu tive uma Lula 1 e oportunidade. 2, né? Lula 1 e 2, né? Eu peguei Lula 1 e 2 e o primeiro ano da presidente Dilma, né? Então, foi um período exitoso, né, para a universidade, e nós, que fomos gestores da época, que aprendemos a fazer, já tinha alguns, enfim, todo mundo teve oportunidade, né? Esse foi o Era menos momento. polarizado aquele ambiente, Era né? menos polarizado e o apoio financeiro, Uhum. Ricardo, Que é que o fundamental, governo, né? é porque você precisa ter habilidade, mas é preciso que você tenha o apoio, tenha o suporte, e é um suporte financeiro que move, que permitiu à universidade crescer muito, não só no campus em Maceió, mas foi quando tivemos a oportunidade de expandir a universidade com a interiorização, né, o crescimento do hospital universitário com o CACOM, que teve o apoio da Secretaria de Estado, que à época o secretário era meu primo irmão Álvaro Machado, né? Então somamos os Os esforços, dois de Pão de Açúcar, né? os dois de E Pão os de dois Açúcar. habilidosíssimos. O Álvaro, eu brinco com ele, sabe que eu gosto muito, é uma amizade E ele de pessoal da vida você, toda, né? Desde adolescente. O Álvaro tem umas coisas que são assim, nasceu para ser secretário do Gabinete Civil. Eu é lembro que verdade. depois do. Desculpa parênteses, mas eu não esqueci isso. Teve um pequeno embate com o Theo, que era natural, né? E aí o Theo disse: não, porque o Álvaro lhe passa as informações. Ele disse: olha, o Álvaro só diz o que você permite. E outra coisa, vai ser o único amigo que você vai ter depois de sair do poder. O Theo disse: será? E é até E hoje. até hoje. E até E hoje. é. Mas Pois enfim, é, desculpe. aí Álvaro secretário, eu reitora, e tivemos a secretaria, através do Ministério da Saúde, Uhum. construiu, né, que eu digo que é um hospital junto do outro, Que é um cara de que câncer, né? atende aos Tratamento de pacientes de câncer. câncer, é o único do estado que atende Uhum. só Até hoje, Eu SUS, né? conheço, até o hoje. trabalho é belíssimo. É, Conheço. foi ampliada agora, né, um É. pouco também, e a gente, na minha época, o recurso também chegou para equipar e tudo, enfim, deu certo, e hoje é isso que está aí. É, na política, você quer perguntar? Quero lhe fazer uma pequena provocação para começar, né? Veja só, eu acompanhei durante o seu período como reitora algumas crises naturais, né? Greves de estudantes e Sim, professores. E uma pergunta: é mais fácil lidar com os estudantes ou com os professores quando mobilizados, enfim, num movimento paredista? é uma pergunta boa, não é? Olha, eu acho que é mais difícil nesse momento de greve lidar com os técnicos, Engraçado. né? Porque Os eles se sentem mais professores. injustiçados, é isso? E as reivindicações, a gente diz, ela deve ser a mesma, mas tem um olhar diferente, né, do segmento. O segmento do técnico, do professor, são as condições, mas, no fundo, tem a questão salarial, que é muito forte, Uhum. né? E o estudante, ele quer a condição, né? Ele quer a melhoria primeiro, ele não quer saber se está fácil a negociação com o governo ou não, ele quer que aconteça, Eu me lembro da né? ocupação do seu gabinete, né? Sempre, sempre, né? E foi uma coisa assim, que eu acho que foi uma marca na minha gestão, ter a ocupação do gabinete. E as pessoas Que eram diziam, os estudantes que os ocupavam, né? estudantes. O Lino foi um dos, né? Sim, eu encontro alguns deles hoje. Tive a oportunidade já de encontrar até em Brasília, tá num shopping, e um deles, reitora Nadeza, eu digo, não, sou eu, com esse nome aqui dentro do shopping, sou eu, né? E ele me procurar, a professora, que lhe pedir desculpa por tudo aquilo. Eu disse, e você como é que está? É da área de comunicação, Uhum. você como é que está? Não, eu estou bem, estava com a namorada, já tenho 2 empregos aqui. Eu digo, então, eu estava certa. Me dê um abraço e parabéns, está perdoado. Não é porque é o papel deles, não é? É o índio. É o,
Não, É não o era o índio, índio, não, não, porque não o índio era o vai índio. falar e Também, fazer né? a Não, não, o índio comunicação. eu encontrei lá uma vez, elegantérrimo, não é? É, mudou muito. Assessor no Congresso, Já não no é? chá de tanque. Já, assim, né? Rindo, né? O índio é uma figura. Mas encontro outros que de vez em quando se identificam. Recentemente, um que está lá na universidade, disse, professor, eu tenho até fotos do seu gabinete. Eu disse, então me mande, que é histórica. E ele me mandou, né? E faz Tem parte. uma característica da professora Nadez, esse jeito manso de falar, mas ao mesmo tempo de decidir as coisas, porque isso é uma questão fundamental, né? Isso. É um perfil fundamental. E assim, eu notava, e muitas vezes entrevistava até os meninos, eu levava inclusive os estudantes em greve, né? Que havia, independentemente de qualquer coisa, uma reverência à figura da reitora pela forma respeitosa Sempre com que ela recebia muito bem, né? tratava. Mas ainda assim ocupava o seu gabinete. Tem essa história. Ocupava, eu saía, Professor não deixava é um eles pouco lá. diferente, não. Uma coisa que me incomodava nas greves de professores é assim, greve, mas só que ninguém ia lá, o cara passava um mês sem ir lá. Isso não é greve, Não, isso é gazear, é como a gente usaria. exatamente, né? Então, eu acho que lidar, por incrível que pareça, né? No período de greve com os estudantes, é melhor lidar com eles. Por isso, porque eles vão, eles enfrentam, eles conversam, né? A gente dialoga, a gente explica, alguns entendem, outros não, e tem o papel do movimento, que é despertar, que é fazer isso. Nós também já fomos estudantes, já participamos, não podia fazer o que eles podem hoje, né? Não Exatamente. tinha a menor condição. Não Eu era época, lembro não. como estudante que fui chamado pelo reitor da época para dizer, olha, não façam porque eu não tenho como livrar vocês, né? E eu dizia que a gente não tinha nem condição, eu olhava assim ali do prédio do CCBI para dizer o mar está mais verde, ou está verde oliva, ninguém falava nisso. Mas, enfim, aconteceu, eu acho que o movimento estudantil até ajudou, não é? Tiveram momentos muito difíceis quando a época da reestruturação das universidades, que eles tentaram impedir a reunião do Conselho Universitário para aprovação, tinha que ser aprovada, e foi um dos momentos mais difíceis, porque eu tive que ir à Justiça Federal, eu fui à Justiça Federal, porque eu queria fazer a reunião dentro do espaço da universidade, que alguns reitores de outros estados marcaram em hotel, é que eu digo, não, eu tenho que fazer a reunião Por causa dentro da da pressão, universidade, por causa da da pressão. pressão E a do corpo justiça, docente inclusive, Vicente. recomendou a presença da Polícia Federal. Esse momento foi um dos piores momentos, quando E estava vocês lá, PF. perguntam. A PF foi. A Polícia Federal foi garantir, né, a reunião do Conselho Universitário. Esse, Ricardo, vocês perguntando dos piores momentos da política, para mim foi esse, né? Porque eu que vim, que estudei durante todo o regime militar, e ver aquilo acontecer para poder fazer uma coisa boa, que era garantir o recurso que eles não entendiam, e tinha professores, né? A oposição liderava esse movimento, mas conseguimos fazer, conseguimos aprovar, e eu tô, Aconteceu e ninguém morreu, né? Porque ninguém morreu, e eu é a confesso, resistência a qualquer mudança. e eu digo aqui a vocês, eu nunca imaginei que eu fosse sair da universidade e ir para minha casa com a Polícia Federal me protegendo. O carro da Polícia Federal abrindo o caminho e o carro da reitora atrás, o motorista feliz da vida porque dava assim, passando em todos os sinais nessa Fernanda de Lima. Isso para mim eu fiquei alguns dias muito abalada, conseguimos, e o interior hoje está aí, com a universidade acontecendo, mas tiveram momentos difíceis, né? Na política, não sei se eu falo um pouco da política já Pode como ser, sim. secretária, Lógico. né, por causa do tempo. Como secretária, eu tive 2 momentos de Secretaria Municipal da Educação, o Ricardo se lembra bem disso. Uhum. Primeiro momento com a prefeita Cátia Borne, fiquei 2 anos e meio, foi de lá que eu saí para a campanha para a reitora, e mais recentemente com o prefeito Rui Palmeira, a quem eu faço questão de falar, quando me perguntam e registrar, do respeito do homem sério, né?
que é Rui Palmeira, e de ter trabalhado com ele, Ricardo, porque nós fizemos algumas coisas boas, nós chegamos a elevar os indicadores de Maceió todos, não é? Construímos toda uma política de educação do município de Maceió, com apoio do Ministério da Educação, que me apoiou com a vinda do PNUD, né, o Programa para Desenvolvimento das Nações Unidas, 5 anos aqui com a gente, trabalhando, e elevamos. Foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter contado com a equipe da Secretaria, porque tem muita gente boa nos quadros da Secretaria de Educação de Maceió, mas tive uma autonomia Foi. incrível. Eu posso dizer, até como observador da seara política de muito tempo, a professora Ana Deise era a secretária do Rui Palmeira, que tinha plena autonomia. Eu não sei os demais, né? Mas até pelo respeito que ele tem, né? Ele tem um respeito monumental, é devido, né? E enfim, e eu pude acompanhar isso. É. Não tinha crise na educação, Não. porque a professora Ana Deise foi paulatinamente, precisava eleger como prioridade, elegia e fazia, porque o Rui dava todo esse apoio. Ele me deu toda a autonomia administrativa e financeira. Né? Eu faço questão de dizer isso. Então, se as coisas aconteceram na Secretaria Municipal da Educação nos 8 anos dele, é porque eu tive essa total autonomia. Até porque quando ele me convidou, eu disse a ele: Rui, se der certo, o sucesso é seu. Se der errado, a culpa é minha. Agora, eu preciso que você me deixe trabalhar do meu jeito. Né? Ele disse: professora, do jeito que a senhora quiser fazer. Eu escolhi a equipe. Rui nunca me pediu, Ricardo nem Carlinhos, para mandar ocupar cargo A, B ou C. Né? Não, foram ocupados por escolha minha. Então, eu era responsável por aquilo. Isso já começa a lhe dar uma margem, uma autonomia para trabalhar grande, porque as pessoas foram convidadas por mim. Então, a responsabilidade era minha. E o orçamento da secretaria era um negócio assim que o Rui nunca me perguntou: professora, quanto é que a senhora tem na secretaria? O que é que está fazendo dele? Eu tinha obrigação de mostrar, eu me sentia na obrigação. Então, no mínimo 2 vezes por mês, eu me sentava com ele como prefeito e prestava contas. Mostrava: olha, o que está acontecendo assim, assim, como é que faz. Momentos difíceis também de decisão, de caminhar, como foi o Plano Municipal de Educação, lembra daquela época, né, que circulava, né, Identidade de gênero. a ideologia de gênero, olha, Ideologia de gênero, perdão. as Era uma igrejas, né? confusão Não, e que tinha uma cartilha que a gente ia adotar, e eu dizia: me mostrem essa cartilha, eu quero que vocês peguem na escola essa cartilha e tragam para eu ver. Não é? Não Cheguei a existia. entrevistá-la sobre isso na Como época. surgiu isso, amigo? Olha, Aí surgem as coisas, hoje, É. né? Na internet. Surgem, não é, simplesmente, não se foi, espalham e muito o nome não foi rapidamente. só aqui, não. Não, eu sei que não foi, Não foi, E mas era uma coisa que vinha lá dos Estados Unidos. não, inclusive, também, tinha né? por trás de tudo isso, tinha todo um movimento que é muito ligado, Que desembocou que nisso, desembocou né? na extrema direita, né? Eu digo que Exatamente. extrema nenhuma é boa, não é? É. Mas, olha, o Plano Municipal de Educação, a discussão dele na Câmara Municipal de Maceió, Ricardo, quando eu cheguei, tinha um carro, né? Um caminhão pequeno, com evangélicos na porta, fazendo louvores. Dentro do plenário estavam padres, freiras, né? E toda a comunidade LGBT, porque eles sabiam do que ia. Então, eles chegaram cedo, O convite ocuparam. mais racional É. que existe. Quando eu entrei, eu disse: o que é isso? Não é? E a discussão foi uma discussão muito acalorada. Não é? Heloísa Helena era vereadora à época, ajudou muito também. E tinham padres lá dentro que olharam para mim e disseram: professora, a senhora aqui? Eu digo: e o senhor? Né? Porque aqui é meu lugar, eu estou aqui enquanto secretária para defender. E vocês estão aqui para quê? Né? E o plano tinha sido discutido, aquela audiência que ocorreu na Câmara já era a 18ª. Nós tínhamos feito 17 audiências públicas nos bairros, nas escolas, com a comunidade.
Eu digo o que é que os pais, né, e a comunidade escolar quer. Quer que a escola esteja aberta, não tenha greve, quer que tenha bons professores, quer comida, Alimentação, né? alimentação, a merenda garantida, boa, de qualidade, fardamento, né, todo o material escolar, que Que é essa é uma lei. conquista, né? Isso é uma conquista É, da sociedade, né? pois é, e é lei. Então, tudo isso a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que agora tivemos momentos difíceis, tivemos uma parceria respeitosa com o sindicato, Uhum. né? Uma vez uma pessoa do sindicato disse, eu já avisei a vocês, quando forem conversar com a secretária, se preparem, porque ela é mansa, Se eu falei, você, o que mas você... argumenta, né? Com Mas em seguida, racionalidade. teve anos de o sindicato, a senhora não recebe a gente, eu disse, olha, na minha agenda, eu mandei levantar. É a 8ª vez que eu recebo vocês aqui no ano, quase que mensalmente. E assim nós conseguimos andar, né? Com todo o respeito, o papel do sindicato é esse. Mas, enfim, deixamos eu acho que uma boa contribuição, não só na melhoria dos indicadores, mas deixamos o plano, né? Nós deixamos uma política de educação para o município de Maceió construída, que infelizmente não me parece que está A gente vai indo chegar a bem, esse mas ponto. cada um no seu Não, momento, mas eu acho que é né? importante abordar isso, porque é a secretaria do JHC que vive Lógico. em crise. Já tem terceiro, quarto secretário, Exato. Quinto. quinto, né? Mas voltando só à história da ideologia de gênero, eu sempre discutia com o pessoal sobre isso, eu digo, olha, se vocês querem culpar alguém, não, porque vão ensinar os filhos a serem gays, né? Eu disse, Isso. se você quer culpar alguém, culpem a biologia. A biologia explica muito mais, sei que a senhora domina isso mais do que eu, do que a tal da ideologia de gênero que vocês tiraram Claro, não sei de onde, né? Ninguém ensina ninguém a ser, que o medo era esse, meu filho vai ser é. gay porque o professor ensina. Enfim, mas essa é a estupidez bem própria desses tempos. A educação hoje, a gente já passou aqui rapidamente sobre esse assunto, de Maceió vive em crise. A senhora acha que se justifica isso da forma que acontece? Olha, lamentavelmente ele está passando, né, por esse momento. Eu acho que é o Quinto quinto secretário, secretário, né? Isso não é bom, porque você ter um secretário fazendo a gestão por ano, não tem política pública que se estabeleça. Não tem. Né? Você precisa ter. Eu digo que eu tenho as duas pernas, uma na saúde e outra na educação. Uhum. Vocês sabem disso. Na saúde, as coisas têm que ser resolvidas para ontem. Eu digo, e se doer, tem que ter o remédio para dor, né? Tem febre, tem que passar. Quebrou o braço, tem que emendar. Na educação, o processo é processual, é lento. Então, você trabalha hoje, amanhã, depois, 1 ano, 2 anos, para colher o resultado, mirar o futuro, né? mirar o futuro. Quando na universidade o pessoal tinha pressa, e na Secretaria de Educação você não consegue bons resultados com menos de 5, 10 anos para você ter bons resultados. E quando você tem uma política fragmentada na sua gestão, ela não tem como caminhar bem, porque você começa, quem vem, eu digo que tem alguma coisa para fazer de novo, mudar, e se tiver ingerência política partidária, pior ainda, né? Se a secretaria ela tiver sob a responsabilidade do partido A, B ou C, isso compromete a educação, a saúde, enfim, tudo. Mas, Né? particularmente, a educação só tem razão, porque a saúde tem a urgência, né? Tem urgência para A ontem. sociedade, a população cobra, né, do É, governante. Não é por acaso quando você vê todas as pesquisas, né, de opinião, as qualitativas principalmente. Em primeiro lugar, saúde e segurança. Ou uma ou outra, elas alternam. A educação está lá em quarto ou tá, quinto, professora. é verdade. Porque não tem essa urgência por parte da sociedade. Enquanto não houver essa urgência, não vai haver Acontece isso. a qualificação. Não sei que você pega um governante iluminista, É. né? Ou uma política de Estado, como no Ceará, né? O Ceará tem uma política de E o Estado. Ceará tem uma política de Estado há quase 30 anos já, Pois né? Que é, por eles isso que mantêm. virou política de Estado. Era política de governo, virou É. política de Estado. É. Aliás, o Ciro Gomes ser candidato a governador lá. Nesse caso, a gerência política são dois grupos que tentam
O grupo do pai do prefeito, o grupo dos Pereiras, é isso, mais ou menos, quando você fala em gerência política. Olha, são partidos, a gente sabe pelo que passa lá, Ah, mas essa ingerência política eu não tenho, não domino ela, não é? Para dizer aqui é da responsabilidade, a gente sabe. Domina, mas é elegante para não falar. É porque a gente não sei com quem está. O que a gente sabe é que uma hora era a política do deputados, ligada ao deputado, né? é. Outra hora ao prefeito. Então, enquanto isso não sentarem para dizer como Bui fez, eu volto a insistir. E quando ele dizia, na educação não se mexe, né? Durante o período dele, que algumas pessoas tentaram E cá para negociar. nós não é uma coisa que dê muito voto, não, viu? Não, Educação. não, olha, alguns especialistas em comunicação, à época de Cátia, quando eu começava e insistia, né, ele fazia, professora, se incomode não, porque a educação não dá voto mesmo, né? Isso eu já ouvi muito, né? Infelizmente, diferente de país desenvolvido, como já conheci alguns, e que a questão é completamente Não, diferente, totalmente né? diferente. Mas Faz eu parte do acho. processo civilizatório, Sim, seguramente, né? enquanto a gente não tiver essa população educada suficiente para fazer escolhas, é assim, não é? É assim, porque quem escolhe nossos dirigentes, nossos governantes, nossos homens aí que responsável, né, que estão lá no Congresso? Nós, né? São escolhidos por nós e na prática trabalha desse jeito. Tem uma frase do Brizola que é muito boa, um debate presidencial, não lembro se era o Collor que disse, educação é um problema, porque a educação é muito cara. Ele disse, cara, é ignorância, não é? Porque se torna muito caro. É, A educação, é, e a senhora domina isso completamente, a saúde e a educação. Quer dizer, as pessoas são muito mais saudáveis se educadas, né? com certeza. Hábitos de higiene, tudo Menos contribui para que você doença. tenha menos Ô, doença e menos ô, gastos com é. saúde, né? Ricardo e Carlinhos, eu digo que o maior exemplo de uma população doente é o número de farmácias que existe na cidade. Nossa, é isso. É um retrato, não é? Ah, tá. É um retrato. Eu lembro de ter andado numa cidade aí do sul e precisei comprar um remédio, mas o que eu andei procurando uma farmácia já tem um tempo, né? Mas aqui não, aqui elas estão disputando as esquinas. As esquinas e as mesmas esquinas. As mesmas esquinas, é uma olhando para a outra, para ver quem senta mais gente nenhuma na outra. E todas cheias. Toda. Isso é o retrato, não é? Da nossa Tá saúde. certo, é isso mesmo. Isso eu dizia em sala de aula para os alunos. Uhum. Quer saber como nós não estamos bem? Olhe, ande na rua e veja quantas farmácias tem. E são redes, professora. Redes, Né? redes Se e olha. estabelecem pela região toda. Exatamente. Não, isso para mim é um retrato terrível, né? Mas é a nossa realidade. Basta ver a quantidade de propaganda que você tem de farmácia, né? É. Nas emissoras de televisão, São De Paulo. rádio, De rádio. de rádio, que Promoção. é Chega na Então, farmácia, promoção de remédio. promoção, dia de você comprar o remédio da promoção. E você vai lá e sai de cesta cheia, né? É o retrato do subdesenvolvimento nosso, da nossa saúde. É isso. Mas, enfim, professora, a senhora elegeu prioridades quando foi secretária de Educação, né? Eu lembro que as escolas, uma coisa importante, né? A apresentação das escolas, Sim. né? Era tudo muito bem cuidado, né? Faz parte da qualidade da educação. E A pergunto, ambiência caro? de trabalhar. Ricardo, eu vou dizer uma coisa, eu estou falando aqui para o público, Aham. não é? Eu faço essa fala. Eu faço como provocação, viu? Sim, eu sei que você gosta de me provocar e eu atendo as suas provocações. É, a gente, se tiver mais dinheiro, vai ser muito melhor. Mas não falta dinheiro para fazer isso na educação. Não falta. Uhum. E a educação básica, diferentemente da educação superior, né, da forma como o recurso é destinado, a educação básica
tem o seu financiamento, né? Você diz, é suficiente? Não, se tiver mais, vai Financiamento ser muito federal, da melhor. União, Da União, do do Estado e do Estado e do município. município, né? O município tem 25% da sua arrecadação para a educação, Constitucionalmente. constitucionalmente, 16% para a saúde e 25% para a educação, constitucionalmente. Então, se isso realmente for repassado, tem uma boa base. A senhora Quando disse, se isso for, na sua época não era repassado? era, Era. tanto eu estou respondendo, Uhum. pois as escolas eram bem cuidadas, Muito. não é? Eu sei Nós que agora fizemos até não é o ampliação principal e problema. reforma de 12 delas. Nós deixamos 16 creches novas construídas, né? Nós deixamos toda uma proposta de construção de quadras das escolas, que era recurso federal também. Nós conseguimos ter o recurso do Fundef antigo, que 60%, conversei com o Rui, nós abrimos duas contas, uma conta nós depositamos o recurso para os professores, os 60% dos precatórios que eles receberam, e os outros 40%, que era para investimento, nós deixamos 118 milhões em caixa, quando saí, né, do precatório, para investimento. Então, tinha um muito recurso, dinheiro. é muito dinheiro, dava para fazer, para dar essa melhorada boa, que nós não trabalhamos com esse recurso do precatório, porque ele chegou e ficou, não deu tempo, não dava tempo mais quando ele chegou. Mas a arrecadação dava para fazer isso, não é? E essa melhoria que nós fizemos na rede, que nós iniciamos, foi toda praticamente com recurso da arrecadação própria do município à época, que não era o que é hoje. Porque hoje tem um novo Fundeb. Não, e você tem, de forma geral, quer dizer, o orçamento 2 bilhões de Maceió, quando o JHC hoje é 5 bilhões. É muita grana. Subiu, a máquina passou a arrecadar mais, diga-se de passagem, né? Muito. Mas a diferença é isso. Política, né? Tá aí a explicação por que tanta gerência política. Pois Quer dizer, é, né? pois é. Infelizmente, é a solução e o lamentável. problema, né? Nós estamos falando de Maceió, mas os municípios também têm recebido os seus recursos. Eu não sei, eu não conheço de Maceió, se eles têm essa autonomia nos municípios, né? Mas tomara que tenha, senão o Mas, secretário professora, fica muito de veja mãos só, atadas. quando a gente pega um exemplo, porque é um personagem de quem eu gosto, até pela dedicação e visão que ele tem da educação, Marcelo Beltrão, que, aliás, esteve aqui e fez muitos elogios. Nós estamos fazendo um trabalho com eles também, né? Eu não falei ainda do que eu faço agora. Ele sempre, onde ele passa, ele melhora muito, né? A E qualidade. Cururipe, Ou quando seja, você é um vê. educador, né? Cururipe, Potencial. quando você analisa os municípios de Alagoas, ele realmente vem se destacando no desempenho da educação, Uhum. né? Tem um diferencial lá. E é muito desse investimento. Até eu mexo com ele, eu digo que Cururipe está num caminho que pode ser uma Sobral em Alagoas. Exatamente o que eu ia dizer, que eu pensei agora. Uma Sobral em Alagoas. Por quê? Porque como eles vêm mantendo, né, a política partidária já há algum tempo, e eles vêm cuidando, vêm com esse olhar da educação, os números estão mostrando a Ele diferença. passou a Jequiá também, né? Melhorou muito, né? Penedo. Marcelo, eu digo a ele que ele é um engenheiro educador. Ele é um educador. A gente tem estado com ele por esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Essa é uma coisa nova que vocês não sabem, Certo. Vamos saber agora. Há 3 anos, eu quietinha nas minhas atividades de aposentada, e tem um grande amigo que foi reitor da Federal de Pernambuco, fomos colegas no Conselho Nacional da Educação, ele foi diretor do Instituto Ayrton Senna, esteve no Todos pela Educação, enfim, uma pessoa, um educador, Professor Mozart Mozart. Neves Ramos. Grande Mozart figura da agora, educação. ele está como titular de uma cátedra da USP em Ribeirão Preto. E essa cátedra ela é voltada para a educação básica. E Mozart me liga 3 anos atrás, Ana, olha, estou aqui assumindo a cátedra,
e os números de Alagoas, os dados, vamos ver, queria muito contar com você aí, enfim, futucu, né? E nós estamos há 3 anos trabalhando, são 10 municípios, 11, né? Coruripe entrou recentemente também. E é muito interessante porque esse trabalho que a cátedra faz para municípios do país, aqui em Alagoas somos 11, ele é voltado para reduzir as desigualdades da educação e melhorar a aprendizagem. Tem um padrão Tem. médio alto. Isso, né? E aí a gente vem, a primeira coisa que a cátedra fez foi olhar as escolas desses municípios, o padrão de desempenho delas, né? Para poder, identificando como elas são, o que propor. E recentemente, o professor Mozart esteve aqui há uns 15 dias atrás e trouxe o estudo feito Muito pela entrevistado. cátedra Acho para ele figura para o fantástica. estado inteiro. Entregamos isso porque nós estamos começando também esse olhar para o estado. Eu não sei se tem tempo para estar falando aqui essas Tem, coisas com tem, vocês. tem, eu acho que você matar. E nós já tivemos com a secretária Estadual, Rosiane, ela já Rosiane. esteve, mas assim, a secretária de perto com quem a gente está começando a trabalhar é com a secretaria executiva, a professora Sueleide Duarte, que cuida dessa parte pedagógica, Uhum. junto aos municípios. E nós apresentamos a semana passada para eles esse cenário novo. A gente já tinha apresentado ele em 2003, quando iniciamos, e agora foi atualizado porque foi feito também para o Estado, com o que nós chamamos agora as regionais do Estado, as É para gerências. melhorar a A qualidade da educação. qualidade. Alagoas não atingiu, né? Agora, enfim, o nível de alfabetização, né? Sim, Preconizado para 2025. Era projeto do é. governo. Nem o governo federal E atingiu esse isso passado tem no Brasil. ainda as consequências grandes da pandemia. Né? Os dados mostram que melhoraram um pouco de 2021 na pandemia para cá, mas nós não alcançamos ainda os dados que a gente tinha em alguns municípios em 2019, antes da pandemia. Né? Então, isso é uma coisa que o investimento vem, então, sendo, a proposta é essa, de fazer melhorar a gestão dos municípios. O que é melhorar a gestão dos municípios, a gestão escolar? O que é que esse trabalho mostra? Você tem, vamos pegar a minha cidade, Pão de Açúcar, até que ele... Vamos voltar a ela aqui para o final, né? E aí, o que é que você observa quando você vê o cenário das escolas, não é? Você vê, é o mesmo prefeito, é o mesmo secretário ou secretária, mas as escolas têm desempenho diferente. Umas têm um desempenho melhor, um IDEB melhor, uma melhor alfabetização, outras não. O que é que acontece? Então, uma das coisas que a gente vem observando é que depende também muito da gestão escolar. O diretor de escola, ele precisa ser o diretor, que eu digo, o síndico, porque quando você assume a direção, aí você vai olhar a porta quebrada, a pia que está quebrada, mas a escola tem um projeto O cotidiano é pedagógico miserável, né? e o gestor não pode estar, né, não pode separar. Ele tem que acompanhar as duas coisas. Então, esse trabalho está mostrando cada escola como é que ela está e o que precisa fazer. Precisa ter um diretor vocacionado Tem. também, né, professor? Que ele entenda que ele não é mais ele não vai cuidar só da estrutura física da escola. A escola precisa estar bonita, precisa. Os professores e os alunos precisam ter uma ambiência, não é, saudável, que dê vontade de você ficar na escola, precisa. Mas você tem que olhar que ela tem um projeto político-pedagógico que você tem que apoiar os professores, os funcionários todos da escola. Você tem que olhar não só para os professores, mas você tem que olhar para a merendeira, você tem que olhar para quem faz toda a limpeza da escola, importantíssimo. Então, é um conjunto, a gestão é um desafio. Organismo, né? Organiza tudo. Não É é? um organismo. Então, esse trabalho é muito interessante e nós estamos... A cátedra, ela trabalha com 177 municípios no país inteiro.
Alagoas, Mato Grosso está fazendo também um bom trabalho, excelente. São Paulo, onde eles começaram, desculpa, a cadeira mais para cá. E aí, a cátedra escolheu esse ano, aliás, esse ano não, eles vêm trabalhando com os municípios, mas escolheu Alagoas para começar a fazer esse investimento no Estado, na melhoria. Chega Maceió, não. Chega porque, como são as regionais, Não, não é? chega se Maceió entra nesse pacote. Viu? Maceió não Mais de entrou 1 milhão como do de pacote habitantes. de município isolado, né? Dos Entra municípios, como dos regional. 10, Certo, mas entra pela regional. certo. Né? E o pessoal da gestão, os professores de Maceió STEC, tem me cobrado muito, professor, em Maceió, quando é que entra? Que estamos nos preparando para entrar, porque isso é uma coisa mais lenta, não é? Estudos, são pesquisas feitas, mas é um trabalho muito interessante que me encanta, está me encantando também. Professora, você falou no Lula 1 e no Lula 2 como período áureo, né, da universidade. E aí a gente tem o Lula 3 agora como um dos períodos considerados piores, né, da universidade. Mesmo presidente, o que é que mudou? O que é que você identifica como uma mudança? Você acha que é um reflexo do último gestor, que também foi muito ruim para as universidades, é o Congresso? Qual o cenário? Olha, eu digo que a última gestão foi terrível para as universidades, porque foi quase que um desmonte, né? Um desmonte das universidades. E você Quase hoje ruína, né, da trabalhar, universidade. e você hoje trabalhar com o Congresso que a gente tem nesse país é um Que desafio. nós elegemos, professora. Nós também, né? elegemos, Não eu pode disse aqui, esquecer, né? infelizmente. Olha, eu tenho muito respeito pelo ministro Fernando Haddad, como ministro da Fazenda. Eu lembro que foi ministro Da Educação. da Educação. Ele foi o era reitor, né? ministro desse período, de um Áureo, bom né? período áureo, foi com ele. E eu digo sem nenhum prurido, um dos homens mais inteligentes com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar e conviver, né? Porque a gente tinha uma convivência muito próxima com ele, com o ministro da Educação. Ele estava todos os meses nas reuniões de reitores, discutindo todos esses programas que tem hoje aí, ProUni, FIES, Ciência Sem Fronteira, Eu acho Enem, ele brilhante. né? Sempre achei Foi ele tudo da brilhante. época dele, tudo isso nós decidíamos, nós discutimos e decidimos coletivamente. Então, eu tenho muito respeito, né, pelo homem sério que ele é, mas com muita dificuldade, né? Então, a diferença, eu digo que a gente tem um Congresso que não ajuda nas decisões, na legislação, e quando se fala em cortar, vamos cortar da educação e da saúde, né? Como sempre, são os maiores Previdência orçamentos, social, né? Ave Maria, Previdência, né? É um os caos. economistas, esses caras brilhantes, né? Dando entrevista. Não, o problema fiscal do Brasil tem que começar a cortar da Previdência. Quer dizer, aposentado não tem que ganhar indignamente. Isso é uma falta de respeito. E essa gente vai com esse discurso, né? Quantitativo, né? Porque a Previdência, ela tem de ser justa com quem trabalhou a vida toda ou quem não pode trabalhar. Porque você tem os benefícios que são dados às pessoas que precisam. Mas é Então, nos custos dessa gente. tá muito difícil, Tá. né? Tá complicado. muito difícil e a gente está padecendo porque o que é que a crise hoje das universidades, né? As universidades com muita dificuldade na sua manutenção, na sua sobrevivência, os cortes, o orçamento. Eu tenho conversado com o reitor Tonholo, quer dizer, o orçamento que eles estão recebendo hoje corresponde a orçamentos que da minha época, de 2009, né? Então, você imagina, a universidade tem hoje, a gente tinha 2 campi naquela época, porque tinha o campus, o FAO, campus AC Simões, e tinha o SECA, que já era, né, uma unidade à parte, mas hoje são 6. Isso, né? E o mesmo orçamento. E o mesmo orçamento, né? Ele me falou de manutenção, dá, porque eles são separados, né? O orçamento de pessoal, investimento, rubrica de pessoal e rubrica de manutenção, elas são diferentes. Pessoal, a folha já vem, né? Direto do Ministério da Gestão, planejamento, e
Mas a manutenção, ela é em cima de uma matriz orçamentária, e essa matriz não cobre, né? Então, nós já vivemos isso em outros períodos. Eu lembro a época de Rogério, quando o duodécimo chegava, que Rogério dizia, professora, eu vou abrir aqui, vou ver o que é que a gente vai pagar esse mês, né? É. Se a gente paga a empresa de serviço, se a gente paga a luz, quanto nós chegamos a negociar dívidas de energia, de água, né? Tudo isso a gente já passou. Então, esses altos e baixos Redução de acontecem. danos. Mas hoje está muito difícil a manutenção das universidades por uma situação dessa, é uma situação política, né, de decisão política, de um congresso que nós temos aí. Mas, enfim. Olá, Carlinhos. Toca aí pra gente. Então, vou aqui Partir fazer. pra- Então, eu vou deixar para o Ricardo uma última Eu constatação. só queria também, lhe interrompendo, Hoje. falar de uma outra coisa que eu acho muito importante, que é a Academia Alagoana de Educação. Uhum. Ela foi criada há 8 anos, eu hoje presido a academia. Estamos terminando o mandato, são 2 anos, mais 2 anos, já fomos reeleitos essa diretoria, vai até dezembro, mas é uma organização, né? Uma academia é uma associação de pensadores, né? Nós não somos executores, né, do trabalho, mas a gente discute, a gente dá consultoria, a gente apoia, e eu costumo dizer que é um baú de conhecimento que tem ali dentro. Onde se pensa educação, né? Onde se Pensar em pensa. educação. Nós estamos aí, aproveitar, vamos fazer agora no final do mês um grande debate pela academia, né, convidando vocês aqui, sobre esse novo programa criado pelo governo federal, Mais Professores, com esse incentivo para os alunos cursarem os cursos de licenciatura Problema seríssimo. e pedagogia, porque a previsão dos estudiosos é que em 2040 você não vai ter mais professor. Eu vi uma estatística certa feita, não faz muito tempo não, que mesmo entre os professores, a recomendação para filhos ou alunos, né, fazerem licenciatura não chegava a 5%. Porque não tem, e diga-se de passagem, isso é fundamental, um reconhecimento social da figura do professor. A senhora falando da história dos diretores, eu estava me lembrando aqui, eu fiz o primário no Grupo Solar Fernandes de Lima, e a diretora era a dona Iracema, era uma referência social. Hoje, o professor, o diretor, é um cara que é, entre aspas, visto, em regra, por uma sociedade de vitoriosos, né, como derrotado. Isso é terrível, porque não tem jeito. Um povo só será livre quando for um povo educado. Sim. Não um povo armado, como prega essa gente, né? E se você não tem na figura do professor, do diretor escolar, enfim, de alguém dedicado à educação, essa referência social, você desestimula as pessoas a fazerem uma coisa que é fundamental. Todo mundo, o maior cientista do mundo, teve professor. Teve professor no primário, teve professor no ginásio, não teve mais ginásio. É o Mas, enfim, fundamental. pois é. Então, essa mudança, mais professores tem que vir com mais professores respeitados. Isso. Remuneração, né? E, enfim, esse apoio, né, social. Qualidade dele. Claro. E aí essa discussão Permanente, né? que nós elegemos esse ano na academia para fazer essa discussão, já iniciamos, já fizemos internamente, mas agora nessa mesa redonda que nós vamos fazer agora, dia 31 de julho, nós estamos trazendo exatamente os pró-reitores das universidades públicas e das particulares também. Como é que eles estão se preparando para receber esses alunos nesse mundo novo? Porque a formação hoje, eu digo que uma das piores profissões hoje, Ricardo, para você exercer, está sendo a de professor. Pois é, As mudanças isso é são muito terrível. rápidas, né? A inovação, a tecnologia. O professor, ele trabalhou a vida inteira e gosta de trabalhar, professor da educação básica principalmente, com quadro, com papel.
é da natureza, né, da educação. E você hoje, mas os meninos estão chegando, todos olhando essa Com telinha, tablet. né? Professora, eu sei que a senhora sabe disso, e muito mais do que eu. Você substitui o material, a tecnologia vai avançando, mas você não substitui a Não, figura do professor. não, nunca vai substituir, Nunca. nunca, né? Então, isso é um desafio, a academia está preocupada com essa situação e está abrindo esse debate, né? E nós vamos ter a presença desses pró-reitores dessas Uhum. universidades lá com a gente, discutindo como é que essas universidades e as faculdades isoladas e aí o centro universitário estão se preparando para receber. Porque o Enem desse ano de 2025 já teve um aumento na procura com essa proposta do mais professores que a bolsa, né, para esses alunos, já cresceu a demanda em 23%. Quer dizer, então a tendência é, né, mas quando eles saírem, como é que eles vão, o que é que tem para eles lá fora, não é? Como é que Entendi. vai ter a formação desses profissionais? E aí vem não só a questão salarial, mas a questão mesmo de condições de E trabalho projeção e social, isso é projeção social. fundamental. O, Coreia, pronto. Finlândia, são dois países Ricardo e fantásticos Carlinhos, em eu relação. tive uma grande oportunidade de visitar a Coreia, né? A universidade tinha, não tem um convênio com uma universidade coreana e eu tive a oportunidade de estar lá pessoalmente com o reitor, assinando o protocolo. E uma coisa me chamou a atenção quando eu entrei na universidade, né? Assim, no primeiro acesso à universidade, uma porta enorme, um painel, uma parede imensa, cheia de fotos. Cheia de fotos. Aquelas fotos que a gente fazia antigamente, 3x4, né? Sim. E eu fiquei curiosa, perguntei ao professor que estava nos acompanhando o que era aquela parede belíssima, cheia de fotos. Eles são professores premiados. Uau. Não precisa dizer mais nada, né? Pois Tem é. uma forma de escolha de professores, inclusive no ensino fundamental na Coreia, e que também se replica na Finlândia, que é fantástico. Eles buscam, o Estado busca nas universidades aqueles alunos que se destacam. Por exemplo, o cara se destaca em física. Aí você vai ser, entre aspas, cooptado pelo Estado para ser professor de física, ao invés de um físico, que vai trabalhar, por exemplo, na indústria bélica, como acontece nos Estados Unidos. Um cara que se destaca em matemática e biologia, para que ele seja professor. Se ele domina aquela disciplina, por que não repassar o conhecimento com o treinamento profissional? Eles fazem isso. E a remuneração que eles oferecem, ou seja, ela é convidativa o suficiente para que uma pessoa que tenha vocação para o ensino, porque algumas pessoas que serão levadas não terão, né? Possam exercer sua profissão e ter uma vida digna enquanto vida tiver. Uma aposentadoria. Esse tipo de processo seletivo e de conquista, de sedução, né, de profissionais para a educação é a civilização. É. Acho eu. Eu não conheço a Finlândia, não É, tive eu tive Ele lá. também é uma essa maravilha, né? oportunidade, mas já ouvi, né, duas vezes a ministra da Finlândia, em um encontro nosso, e em outro momento também, né? E é assim, é, dá vontade de você não só ver, mas de trabalhar daquela forma, né? É uma coisa que você conquista as pessoas, como você acaba de dizer, e os resultados são esses que a gente tem no mundo inteiro do desempenho. Não só para a educação. O cara está fazendo Não, só é um exemplo que tudo. eu acho fantástico. Tem uma estatística, que acho que de 2017, 2018, eu não me lembro mais, sobre a segurança pública na Finlândia, que mostra que a polícia, naquele ano, tinha disparado 5 tiros para o alto. Ou seja, esse embate polícia marginal foi eliminado, eu não tenho dúvida nenhuma, pela educação. Pela educação. Às vezes as pessoas perguntam, como é que você é uma médica e virou assim, né, para a área da educação? Vocação, professora. Mas eu aprendi, eu comecei a gostar, Ricardo e Carlinhos,
estudando educação médica. A época da professora Delza Reitura, Uhum. não sei se você lembra, Lembro. quando ela criou o projeto político-pedagógico da Foi universidade. professora também. Isso, Céu, foi né? da sua época também. E nós estávamos vivendo todo um momento novo na saúde com a implantação do SUS, que a gente precisava formar não mais para aquele modelo de profissionais que a gente tinha dos institutos, né? Aquela medicina do que o pessoal, como era que chamava, os que não tinham condições. Eita, agora me passou a Santa Casa de Misericórdia, inclusive atendia Os filantrópicos. os filantrópicos. E aí nós começamos a estudar. Eu tinha assumido a direção do Centro de Ciência da Saúde, naquela época, e todos os cursos da área da saúde eram no mesmo centro, né? Medicina, enfermagem, odonto. Depois nasceu a nutrição, farmácia veio depois. E nós tivemos que trabalhar os projetos pedagógicos dos cursos, em função do novo sistema de saúde, que era o SUS, Sistema Único de Saúde. E foram muitos estudos, né? Muitos estudos, tivemos consultorias em todos esses cursos e conseguimos implantar, né? Nós implantamos esse modelo em 90. Já depois desse, já tem umas 2 mudanças aí na formação dos profissionais da saúde das universidades. E aí você começa a ver a importância não só daquela formação, de você ser o médico, o enfermeiro, mas para você chegar lá, né? Quer dizer, todas as pesquisas mostrando que você tinha que ter olhado de como eles chegavam, né? Os alunos de onde vinham, como chegavam. E aí, depois de lá, é quando Kátia me chama para, depois da vice-reitoria, para a Secretaria Municipal. E, para mim, eu digo isso, já disse em outras oportunidades, vou repetir, uma das melhores coisas que me aconteceu ao assumir a reitoria da universidade foi ter passado na educação básica. Porque aí o olhar para quem a gente forma, não é? Para quem a gente forma. Somos nós da educação superior que formamos lá para baixo. Se lá embaixo, desde a educação infantil, não tiver essa formação necessária, não chega onde nós chegamos. Fica no meio do caminho, desse jeito que a gente sabe também. Né? Eu vou passar aqui para o Ricardo fazer o seu último questionamento, cara. Vou fazer. Fazer o seu último questionamento, só um adendo. Eu tive na Finlândia, na República Tcheca, tive na Estônia, em todos esses lugares eles têm uma coisa em comum: as universidades são pontos turísticos. Entendeu? Em Cracóvia, onde Marie Curie estudou, tem um painel semelhante ao da Coreia, com homenagem aos professores. Respeito. As universidades são pontos Respeito. turísticos e faz parte do programa turístico local. Que maravilha, né? Ricardo, por favor. Não, é o seguinte, eu digo que a professora é uma política fantástica, assim, porque sabe agregar. Citando aqui dois colegas, Márcia Rejane, que é uma figura que eu tenho um respeito imenso, foi sua E já assessora. dei o abraço, já que ela... A Márcia já lhe disse isso a ela, das pessoas mais íntegras que eu conheci na minha vida e com quem eu trabalhei. E o Cleiton Santos, que é fãzão, né? É um filho adotivo que eu Mas ele é tenho. fãzão. Não, professora Nadir é uma reverência impressionante, justificada. E eu gosto muito do Rubem Alves, que também era educador, né? Ele tem um texto que eu gosto muito, acho que é O Jardineiro, algo assim, O Jardim, que ele diz que a política como atividade é a mais nobre e como profissão ela pode ser a mais vil. A professora exerceu sempre a atividade política na sua atividade profissional, não como política, mas como agregando, né, um conhecimento fantástico. E eu fico me perguntando, já conversei isso com o Álvaro, quando é que Pão de Açúcar, se Pão de Açúcar receberia a professora Ana Deise, né? Enfim, eu lhe disse isso uma vez, né? Para ser prefeito, ele disse, não, acha que não. O Álvaro, inclusive, está devendo, viu, Álvaro? Você está devendo entrevista para a gente aqui. A senhora tem mágoa de Pão de Açúcar, da sua história de Pão de Açúcar? Não. A minha história
política de Pão de Açúcar foi muito sofrida, né? Muito. Você sabe. Mas não tenho mágoa, pelo O contrário, eu assassinato do seu amo. pai, né? Assassinato do meu pai, que era político, estava 7 anos, no mês seguinte completei 8, e muitas coisas decorreram. Eu vim para Maceió, não programada para aquele período, mas eu tive que vir para Uhum. Maceió. Mas não tenho mágoas, né? Eu amo a minha cidade, volto lá quase que mensalmente, até Gonçalo, que você conhece Uhum. bastante, que é pescador, né? Nós De compramos Traipu, né? ele é de Propiá, a mãe Ele é dele do é próprio ar. ele é de Propiá. E aí comprou um barquinho ainda na época da minha tia, mãe do Álvaro, né? Uhum. Lá na fazenda, vivia lá. Depois, olha, se a gente está escolhendo aqui para deixar o barco, então vamos comprar um pedacinho de terra. Conseguimos comprar um pedacinho de terra, fizemos uma casinha na beira do rio e a gente vai sempre. Mantenho a minha casa lá onde cresci. Não tenho mágoas políticas, não. Teve problemas familiares, né? Claro, A isso morte é. do meu pai foi uma morte política. Meu pai era um líder político, coronel, e não cabiam 2 coronéis na cidade, então um tirou o outro. Mas não tenho mágoas. Já fui muito procurada, Assediada. assediada, né? Para isso, até hoje ainda tem lá uns amigos que. Agora eu digo, olha, se eu tivesse 10 anos a menos de idade, quem sabe de repente eu ia. Mas não consigo fazer a política como é feita, Ricardo, né? É É quando difícil. passa a ser, enfim, a atividade mais vil, né? Na É. definição do Rubem É, Alves, né? É nobre demais para ser mas transformada assim, nisso. tenho ajudado Pão de Açúcar, inclusive o ano passado o prefeito Jorge, que é um amigão, me convidou, e com outra amiga que deu muito suporte aqui também, que veio pelo PNUD, né, a professora Rita Hipólito, italiana, passou 5 anos aqui com a gente, ela mora hoje aqui em Maceió, e nós construímos o plano municipal da primeira infância de Pão de Açúcar, né? Ficou muito interessante, construímos com as lideranças das instituições de Pão de Açúcar, né? Com todo o secretariado que tinha a ver. E fico muito feliz agora que vejo o plano sendo implantado, né? Porque uma coisa é você fazer, construir, pensar teoricamente, publicar, está muito bonita a publicação. Nós apresentamos naquele evento que foi da Gazeta, no Summit do ano passado, que eles fizeram com os municípios, nós apresentamos, e agora eles estão desenvolvendo, e está muito interessante, né? É uma intersetorialidade muito forte, né? Foi criada, inclusive, a Secretaria Executiva da Primeira Infância e Pão de Açúcar, com um incentivo muito grande também da secretária de Estado da Primeira Infância, que, por coincidência, é uma pão de açucarense, né? E o pessoal está trabalhando lá, assim, com muita vontade, fazendo muito bonito. Ou E eu seja, fico feliz. Então, essas não, coisas eu faço. não virou, né, um retrato na parede apenas, né? Pão de Açúcar, né? Não, não, né? Inclusive, eu fiquei muito Como feliz. diria Drummond. É, Pão de Açúcar transformou, eu não sei se vocês têm ido lá, a cadeia pública, que era assim, bem Uhum. no meio, né? Assim, todo município tem uma rua do meio, né? É. E ela tinha essa cadeia que era aqui, no final da rua, perto de quem vai para o Cristo, e no começo da rua era uma escola belíssima, o Grupo Escolar Braulio Cavalcante, Uhum. que infelizmente foi demolido. Ele hoje funciona em outro local. E o prédio da cadeia se transformou num museu, um museu de arte e cultura. Quando tiver a oportunidade de ir a Pão de Açúcar, Ah, vão eu vou visitar. em breve, né? Tânia tá louca para ir, inclusive para ir na Vai do ir para a Ilha do Ferro, né? Ferro, né? Que é pertinho, é Meu filho só. esteve recentemente lá, acho que 2 semanas. Adorou, então, gostou muito. Né? É um pouquinho quente, né? Mas E essa hora, agora essa época é fria, é né? fria. É E uma época que assim, dá bem eu para me ir. senti muito homenageada, porque o museu tem lá, né? Uma homenagem com minha foto, Que bom. mas Justíssimo. enfim. Eu morei lá, no Pão de Açúcar, Você por morou em 5 Pão de anos, Açúcar? porque eu fiz o concurso da FUNASA e entrei no hospital. O Ah, hospital pertencia à FUNASA. ai, que Então, eu pena, passei né? 60 dias naquele, na parte administrativa do hospital. É uma pena, porque o hospital não é mais É. um hospital, né? É uma unidade de saúde.
Mas, Aí- enfim, a minha cidade é doce, né? E eu gosto demais. Vou quase que mensalmente, nós vamos lá, Uhum. o pescador. Os aposentados, né? Professora, eu queria agradecer demais a sua presença. Foi excelente, uma É ótima uma honra conversa, uma grande honra. essa Muito obrigado por tudo. admiração que eu tenho por ela. Eu que É isso. agradeço, né? Ontem, quando o Cristóvão me mandava, eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou fazer? Né? Começaria mais 5 horas aqui. Se puxar muito, vai sair mais coisa, né? Eu digo, Ricardo, que depois que me aposentei, na verdade, eu me tornei uma contadora de história, né? Depois que a senhora o quê? Aposentei. Isso não é Os meus verdade. filhos dizem, mãe, quando é que você vai mesmo me aposentar, né? Mas é bom se Vida ocupar, longa, com né? sabedoria, com esse vigor, com essa E podendo determinação. encontrar aqui os amigos e bater esse papo maravilhoso, que eu agradeço muito a vocês Tá por bom. esse momento também. Obrigado, professora. Obrigado, Ricardo. Valeu, Carlinhos. Grande abraço, Um pessoal. abraço. Até a próxima semana.